Bom dia, irmãos. A graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos na presença do Senhor para estudar, continuar, estudando nos nossos temas, histórias e parábolas. Essa revista aqui, creio que você já tem. Acho que não tem mais, revistas. Não, acabou. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7. Demonstrando gratidão pelo perdão dos pecados. Essa lição do pastor Cleo Bloch. E como de costume, nós já vamos dar início na leitura dos textos inspirativos. Estão aí impressos na revista, no capítulo 7 do livro de Lucas. Nós vamos trabalhar hoje com a história e a parábola. É uma parábola bem curtinha que Jesus conta nessa história, aí nesse texto que vai do verso 36 ao 50. Já foi lido aqui do verso 33 até o 39. Então, na revista está impresso do verso 40 ao 50. Então, nós vamos ler do verso 40 ao 50 que está impresso aí na revista. E depois você deixa a tua Bíblia aberta nesse capítulo 7 para acompanhar, então, a história e a parábola do verso 36 ao 50. Tá? Como sempre nós fazemos, então, vamos ler um irmão e uma irmã para as duas classes participarem da leitura deste texto. Então, começando com uma irmã, Lucas 7, verso 40. Amém. O nosso texto áureo é o verso 47, Lucas 7, 47. Ali ficou faltando o texto, mas está aí na revista, Lucas 7, 47. Vamos ler todos juntos? Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Lucas 47. Está faltando a referência, mas é um texto bem conhecido. E a gente ouve muitas pregações sobre esse versículo.
Portanto, eu lhe digo, Jesus dizendo para o fariseu, os muitos pecados dela, da mulher, lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Você consegue imaginar quanto você foi perdoado? Ou você pensa como o fariseu do texto aqui, porque ele estava fazendo um julgamento, julgando aquela mulher, porque ela era pecadora. Então, provavelmente, ele pensava que ele não fosse. E aí Jesus, então, conta essa parábola que nós vamos estar estudando um pouquinho dela. Vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que venha nos conduzir neste momento, para que o Espírito Santo esteja também falando aos nossos corações. Quero pedir ao irmão José Carlos orar ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre esta aula. Pai amado, nesta manhã queremos pedir, Senhor Deus, a Tua graça sobre esse estudo dessa lição. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração para receber, Senhor, a Tua palavra. Que possamos crescer através dela, Senhor Deus, e que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia e também poder compreender a extensão, Senhor Deus, do Teu amor, da Tua graça, Tua misericórdia sobre nós, Pai. Amplia a nossa visão no entendimento, a compreensão da Tua obra na cruz por nossos pecados, Pai. Nós te pedimos nesta manhã, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Os objetivos da nossa lição, então, conhecer os ensinos bíblicos na parábola dos dois devedores sobre gratidão e perdão dos pecados. Essa parábola que Jesus conta, essa pequena história, dos dois homens que deviam, um devia uma quantia pequena e outro uma quantia maior. É chamada de a parábola dos dois devedores. Então, vamos aprender, conhecer o que os ensinos bíblicos na parábola dos dois devedores sobre gratidão e perdão dos pecados. Vamos perceber que quanto maior for a dívida perdoada, maior deverá ser a demonstração de amor, gerando sentimento de gratidão. Quanto maior a dívida, quanto maior a nossa dívida, mais nós devemos ser gratos. Praticar, assim como fomos perdoados, devemos também perdoar, pois o perdão é um caminho de mão dupla. Vamos aprender sobre isso também. Nesse capítulo 7 do Evangelho de Lucas, ele começa falando de milagres que Jesus realizou. Curou o filho do centurião, depois ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então, o texto ele começa narrando o ministério de Jesus e os milagres que Jesus estava operando ali, na Palestina, na Galileia, na Judéia, em Samaria, por toda a região. Esses milagres e a fama de Jesus ficou conhecida. No verso 17, diz que a fama de Jesus se espalhou por todo o país, podemos assim dizer, e pelas regiões vizinhas, até fora do território ali de Israel, dos judeus, a fama de Jesus se espalhou. Então, nesse contexto aí de a fama de Jesus ter se espalhado, João Batista, ele envia 2 discípulos dele para perguntar para Jesus, se Jesus era o Messias. João já tinha batizado Jesus. João já tinha visto lá, o céu aberto, ouvido a voz que falava, que Jesus era o Filho de Deus. Mas agora João está preso, e a fama de Jesus está se espalhando. E João envia, então, 2 discípulos. Perguntem se ele é
o Messias, o prometido, que foi enviado por Deus, ou se nós devemos esperar outro. E quando os discípulos vêm e perguntam, Jesus responde da seguinte maneira, né? Voltem lá e digam, o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos e os paralíticos andam, os mortos ressuscitam. A resposta de Jesus não foi assim, sim, eu sou, mas vejam as obras e vai lá e relata, e o João vai entender. Quando os discípulos vão embora, eles voltam para dar a resposta para o João, Jesus começa a falar sobre João para a multidão lá dos que ficaram, né? Jesus começa a dar testemunho de João. Jesus começa a dizer que João é o profeta que foi anunciado que viria para preparar o caminho do Senhor, o caminho de Jesus, né, do reino de Deus. Que João era o maior, nascido de mulher, ele foi o maior. E Jesus diz que mesmo o menor no reino dos céus é maior do que João. Então, Jesus começa a dar testemunho de João. E ali estão publicanos e aqueles cobradores de impostos, pessoas que ouviram a pregação de João e creram e se converteram e foram batizados. E estão ali também fariseus religiosos da época que não creram na pregação de João, que desprezaram. O texto bíblico diz, no verso 30, e eles desprezaram. Vamos ler? Estão com a Bíblia aberta, verso 29 e 30, no capítulo 7. Quem está? Pode ler bem alto. Mariana, lê para nós bem alto. Até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmo, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. Os fariseus e os intérpretes da lei, aqueles que deveriam crer, que deveriam apoiar a pregação, eles rejeitaram. Talvez por ciúmes. Como que pode um homem que vive lá no deserto, vestido desse jeito? Jesus conclui aí dizendo assim, vocês chamaram o João, que jejuava, não comia, não bebia, não bebia vinho, vocês chamaram ele de endemoniado. Pelo estilo de vida que ele levava, vocês chamaram de endemoniado. Aí o Filho do Homem vem, come e bebe, vocês chamam de comilão, beberrão e amigo de pecadores. Então, isso fez com que os religiosos da época tivessem assim alguma rixa, assim, podemos dizer, alguma aversão ao discurso de Jesus. Porque Jesus vem e elogia um homem que está lá pregando no deserto, que eles desprezam e repugnam, e então eles acham que o discurso de Jesus não é nada agradável. Nesse contexto aí, aparece o Simão, então, que convida Jesus, esse fariseu que convida Jesus para um jantar na sua casa. Por que o Simão convida Jesus para ir jantar na sua casa, se os fariseus estavam chamando Jesus de comilão, beberrão e amigo de pecadores? Qual era a intenção desse Simão fariseu, um religioso, conhecedor da lei, que se julgava justo, correto, convidar Jesus para um jantar na sua casa? A Bíblia não fala qual é a real intenção dele, mas por outros textos que a gente lê
e pelo discurso que Jesus tinha acabado de fazer a respeito de João, dá para nós imaginarmos que ele não tinha uma boa intenção. Que provavelmente a intenção era, como sempre os fariseus faziam, colocar Jesus à prova para ver se pegava ele em alguma contradição da lei. Vamos orar pelo momento 10.2, pedindo ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. Pedir a irmã Zigrid que faça essa oração. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado que podemos estar aqui na tua casa, Senhor, te louvando, aprendendo mais de ti, Senhor. Senhor, viemos agora pedir a ti, Senhor, mais trabalhadores para a nossa seara. A seara é grande, precisamos de mais trabalhadores. Capacita, Senhor, homens e mulheres a irem trabalhar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Sempre lembrarmos, de orar, pedir que o Senhor levante obreiros para a sua seara. A seara é grande, disse Jesus, e poucos são os trabalhadores. Lucas 10:2 diz isso. Por isso, nós sempre, nas 10h02, oramos por trabalhadores para a seara. Então, talvez fosse somente para colocar Jesus à prova que o Simão tinha convidado Jesus para esse jantar. Era costume que quando se convidava alguém, ou quando se recebia uma pessoa na casa, um amigo, uma pessoa especial, que se mandasse um servo trazer uma bacia com água para lavar os pés desse convidado. As viagens longas a pé, o calçado aberto, os pés chegavam cansados e muitas vezes empoeirados. Então, era sinal de hospitalidade oferecer uma bacia com água para lavar os pés da pessoa. Não era nada, como se hoje a gente fala para a pessoa, não tira o calçado, fica à vontade. Às vezes a pessoa chega na sua casa lá e quer tirar o calçado. Você, não precisa. Ela quer fazer por sinal de respeito ou para não sujar a sua casa. Mas naquela época, e às vezes, em algumas casas, poxa vida, veio aqui, não tirou o calçado, entrou com os calçados sujos, sujou a minha casa. Não era essa a intenção de não sujar a casa que se oferecia bacia de água para lavar os pés, mas para aliviar o cansaço, e era um sinal de que você prezava aquela pessoa e você era uma pessoa hospitaleira. Também, os homens, hoje ainda fazem, se cumprimentavam com um beijo na face. A hora que chegava o convidado, cumprimentava com um beijo na face. E também tinha um costume de ungir a pessoa com um óleo perfumado, para que a pessoa se sentisse bem. É como quando você chega, cansado, suado, então alguém vem te dar uma toalhinha para você limpar o teu suor, ou te oferece lá, quer ir ao banheiro, lavar o rosto e tal, tem lá um sabonetinho cheiroso. É mais ou menos isso. Era costume fazer essas cerimônias de hospitalidade. O Simão, ele não teve nenhuma dessas atitudes para com Jesus, porque depois no texto, quando a gente lê, Jesus disse para ele, eu entrei na sua casa, você não me saudou com o beijo, eu entrei na sua casa, você não deu a água para lavar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo. O Simão não usou de hospitalidade para com Jesus. Aí Jesus, então, mostra para ele que a mulher, que foi considerada pecadora pelo Simão, entrou e fez toda a cerimônia que o Simão deveria ter feito. Regou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com seus cabelos
e perfumou os pés de Jesus com um óleo precioso. Tá? Mas por que Jesus, então, Simão deixou essa mulher, que era pecadora, que ele considerava pecadora, entrar na sua casa? Tá? E aqui, né, eu coloquei essas duas respostas. Né? Os jantares eles eram abertos, quando vinha um rabino para debater, para conversar. Era costume fazer esses jantares, então, para recepcionar o rabino e outros mestres, para que houvesse esses debates teológicos. Então, ali Jesus ia poder compartilhar mais dos seus ensinos. Era aberto, então, para que outras pessoas também viessem, se assentassem e ouvissem aqueles debates. E talvez Simão quisesse, quando viu a mulher entrando, indo aos pés de Jesus, quisesse também ver como Jesus agiria com aquela mulher. Essa mulher é uma pecadora, quero ver como é que Jesus vai agir com ela, como ele vai tratar. Talvez por essas razões, ele teria permitido, a mulher não foi barrada ali, não foi mandada embora, por essas razões. Tudo bem até aqui, irmãos? Tá claro? Podemos prosseguir? Alguém quer fazer algum comentário? Existem mais 3 textos bíblicos que falam de uma mulher ungindo Jesus. Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14 e João capítulo 12 falam de uma mulher ungindo Jesus. Mas nós podemos afirmar que não é a mesma mulher, embora o dono da casa também se chame Simão nos outros textos, não é o mesmo Simão. Tá? Nos outros textos, está bem claro, Simão o leproso. Recebeu Jesus na sua casa para um jantar, uma mulher veio e ungiu. Só que nos outros textos, fala que os discípulos de Jesus, eles ficaram indignados com a atitude da mulher derramar um perfume tão caro sobre Jesus. Os outros textos não dizem que era uma mulher pecadora, e nem que o Simão falasse alguma coisa. Mas os outros textos dizem que os discípulos ficaram indignados, e João faz questão de dizer que foi Judas que ficou indignado, porque Judas era o tesoureiro e ele queria o dinheiro. Então, por isso ele ficou indignado em desperdiçar um perfume tão caro. Então, não tem nada a ver com esse texto de Lucas, que fala do Simão, o fariseu. Amém? Nesse jantar, na casa do Simão, aqui o fariseu, essa mulher, ela entra e ela vê nesse jantar uma oportunidade de se aproximar de Jesus, que ela conheceu pela fama que Jesus tinha. Essa mulher, ela tinha consciência de que Jesus poderia transformar a vida dela. Ela creu que Jesus era o Messias e que ele podia transformar a vida dela. Eu fico imaginando a situação dela, porque quando se diz na Bíblia que a mulher era uma pecadora, ali está dizendo que era uma mulher adúltera. E ela não vivia confortável com essa situação. E hoje, quando a gente conversa com pessoas que vivem essa vida de imoralidade, de promiscuidade, muitas vezes se obrigam a estar nessa situação por causa de um trauma do passado que viveu, ou por causa de uma situação financeira. E tem muitas questões que podem levar a pessoa a entrar numa vida de imoralidade, de promiscuidade. A pessoa não está confortável com aquela situação. Ela quer sair daquela situação. Então, essa mulher, ela vê uma oportunidade de ser mudada por Jesus.
E nesse jantar, que era aberto para outras pessoas, ela viu uma oportunidade de se aproximar de Jesus. E ela não fica ali, né, na multidão dos ouvintes, né, só ouvindo o que Jesus está falando. Ela vai e se aproxima. Ela é ousada, ela é corajosa, ela vai até os pés de Jesus. As mesas, né, na época, elas eram mais baixas e as pessoas não se sentavam, né, com os pés embaixo da mesa, como nós fazemos. Põe a cadeira e coloca os pés embaixo da mesa. Elas se reclinavam sobre a mesa com os pés virados para trás. Assentadas no chão ou sobre um divã, apoiavam com o braço esquerdo na mesa, virados, né, para a mesa, e os pés virados para trás. Então, a mulher, ela chegou por trás de Jesus. E começou, então, a chorar na presença de Jesus. Né? Jesus nem olhou para ela, porque ela chegou por trás. Mas Jesus conhecia a intenção do coração. Ela não diz nenhuma palavra quando ela chega. Ela simplesmente se prostra ali, porque para ela ter acesso aos pés de Jesus, ela teria que se ajoelhar. Já que Jesus estava na altura do chão, né? Ela teria que se prostrar mesmo, se abaixar e se curvar. Então, a atitude que ela tem demonstra aquilo que está no coração dela. Versos 37 ao 39. Alguém pode ler para nós aí no capítulo 7? E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Obrigada, irmão Coelho. Então, olha as atitudes dela que revelam o que está dentro do coração dela. Primeiro, ela se curva aos pés de Jesus. É um reconhecimento de que Jesus é o Senhor. Ela se prostra, se abaixa, se curva, reconhecendo que Jesus é Senhor. Só os servos se curvavam diante dos seus senhores. Somente os servos se curvavam. Nós vimos antes, né, que os iguais se cumprimentavam com um beijo na face. Os servos, eles se curvavam. Então, essa atitude dela de se curvar diante de Jesus era o reconhecimento de que ela creu que Jesus é o Senhor. Ela chora, começa a derramar lágrimas, muitas lágrimas, a ponto de molhar todos os pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. É sinal de arrependimento, de quebrantamento. E a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ela usa os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus. Essa atitude é o reconhecimento de quem ela era. Ela estava reconhecendo ali que ela era uma pecadora. Ela estava, nessa atitude, confessando o seu pecado. Ela não se envergonha de mostrar os seus cabelos. A tradição diz que as mulheres
casadas, as mulheres direitas, elas não mostravam o cabelo em público, elas cobriam, né, com um véu. E essa mulher, ela mostra os seus cabelos ali em público. E ela está mostrando quem ela realmente era. Todos estavam vendo. É uma prostituta, é uma mulher pecadora. Ela estava confessando ali o seu pecado, mas ela estava confessando diante de Jesus. Ela beija os pés de Jesus e derrama esse perfume precioso, que é uma atitude de adoração. Beijar os pés é uma atitude de adoração. É uma atitude de entrega àquilo que ela fez. Aquele perfume era muito caro, muito precioso, né? Disse que custava 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Então, essa mulher, né, ela derrama esse perfume caríssimo para ungir os pés de Jesus. Ela entrega tudo o que ela tem. Ela está entregando ali a sua vida a Jesus. Essa atitude, né, sem nenhuma palavra, sem falar nada, ela demonstra. Muitas vezes a gente começa a falar, né? Jesus é o Senhor da minha vida. Mas as nossas atitudes não demonstram. Quando Jesus pede qualquer coisa, a gente não faz, a gente não obedece. Então, as atitudes falam mais do que as palavras. Sem palavras, essa mulher demonstrou o que havia no coração dela. E Jesus conhece aquilo que está no nosso coração. Jesus conheceu o coração dessa mulher. E conheceu também o coração do Simão, que olha para a mulher nessa atitude de se curvar, de chorar ali aos pés de Jesus, de tocar Jesus. Ele começa, então, a dizer, né, se ele soubesse, esse aí não é profeta coisa nenhuma, não pode ser o Messias, o enviado de Deus, de jeito nenhum. Porque, olha, se soubesse quem que é essa mulher, não deixaria ela tocar nele. Essa atitude de julgamento do Simão, Jesus também viu o coração dele. Porque ele estava ali pensando, ele não falou para ninguém. Simão estava pensando, e Jesus diz, né, posso te falar uma coisa, Simão? Sim, mestre, fala, estou aqui para ouvir, né? Às vezes a gente até faz isso, né? Fala, Senhor, teu servo está ouvindo, mas não está obedecendo. E o Jesus, então, conta a parábola. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 50 dinheiros, que representa mais ou menos hoje no nosso dinheiro, R$ 2.500. E outro devia 500 dinheiros, R$ 25.000. Aí eles não tinham como pagar, nenhum dos dois, não tinham condições de pagar. E o credor perdoou a dívida dos 2. Agora me diga, Simão, qual vai amar mais? O que foi menos perdoado, R$ 2.500 foi perdoado, ou o que foi perdoado de 25.000? E o Simão, ele responde, ele dá uma resposta, né? Suponho que seja o que foi perdoado demais, valor maior. Ilustrando aqui, irmãos, eu ouvi essa ilustração há um tempinho e eu achei bem interessante. O Amarildo foi ali no mercado, né, com o carro, e daí na hora da saída, ele esbarrou no carro de alguém lá e fez um risco. Tomara que não, meu marido. E daí ele falou com o dono lá do carro, né? Olha, né, não, foi sem querer, não percebi, riscou aí e tal, mas eu não tenho como pagar. Daí o dono, não tem problema, isso não é nada, acontece, né? Tá perdoado. O marido vai feliz embora, né?
Mas o irmão Guilherme vai lá, na mesma pessoa, e atropela o filho do dono do carro que o irmão Amarildo riscou, e a criança morre. É misericórdia, né, Guilherme? Faz isso. E aí o Guilherme chega e pede perdão e a pessoa diz, né? Acontece, né? Perdoa você. Quem que vai amar mais? Essa pessoa que perdoa o risco do carro. O irmão Amarildo vai amar mais ou o Guilherme vai amar mais? O que perdoou. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. E o Simão diz, aquele que foi mais perdoado, ama mais. A dívida é maior, ele ama mais. E Jesus, então, complementa. Essa mulher ama mais do que você ama, porque ela foi mais perdoada. Ela reconheceu, na verdade, o que está acontecendo aqui, não é que Deus perdoa mais uns do que a outros, mas o reconhecimento do pecado. É eu reconhecer que eu pequei. O Simão não estava reconhecendo que ele era pecador. Ele era bom, ele era o cara, que interpretava a lei, que sabia tudo, que cumpria, os rituais da lei, que fazia tudo certinho. E a mulher, ela era pecadora declarada, que fazia tudo errado, contrário daquilo que a lei dizia. Mas ela reconheceu que ela precisava de perdão e por isso ela foi mais perdoada. À medida do nosso reconhecimento é que nós somos mais perdoados. Se nós não reconhecemos que somos pecadores, que pecamos, não tem como sermos perdoados. Por isso Jesus diz essa parábola. Alguém quer falar? Amém? Vamos continuar então. Amor e gratidão pelo perdão dos seus muitos pecados. Foi o que ela demonstrou nessas atitudes. Amor e gratidão. Entrando aqui nos pontos da nossa lição, nós podemos analisar nessa parábola e também na atitude dos dois personagens e podemos refletir um pouquinho e aprender com o comentarista da lição e aprendermos 3 importantes lições sobre perdão. Acompanhe aí na tua revista também, vai estar na tela. A maioria dos slides é o conteúdo da revista, então você pode acompanhar. E se tiver alguma pergunta ou algum comentário a fazer, você tem liberdade. Perdão é uma luta do espírito contra a carne. Você concorda com essa colocação do autor? É uma luta do espírito contra a carne. Aqui o autor colocou o espírito em letra minúscula, mas ele deve ser em letra maiúscula, porque é o Espírito de Deus. Nós, muitas vezes, lutamos contra o Espírito de Deus. A nossa carne quer lutar contra aquilo que o Espírito de Deus, ele quer nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o que diz a Bíblia, certo? O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, muitas vezes nós ficamos lutando contra aquilo que o Espírito Santo quer nos convencer. Tá? A parábola, ela mostra 2 devedores que não podiam pagar. Tá? E essa incapacidade de ambos de pagar suas dívidas aponta para a condição de todo ser humano. Romanos 3, 23, esse nós sabemos de cor, não precisa abrir, né? Que diz lá: todos pecaram e ficaram afastados da glória de Deus,
perderam a glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Quem não pecou aqui, levanta a mão. Hoje eu não pequei ainda. Né? A gente peca por palavras, por pensamentos, por ações. O Simão estava pecando ali, né? Acusando aquela mulher. Estava acusando Jesus, julgando Jesus. Ele estava pecando ali e ele achava que ele não pecava. Então, essa parábola mostra que nós todos somos pecadores. Todos pecaram. E nós somos incapazes, né, de pagar a nossa dívida, a dívida que temos para com Deus. Tá? O ato gracioso do credor da parábola, em perdoar as dívidas ali, né, dos dois, tanto do que devia menos quanto do que devia mais, aponta para o amor e a misericórdia de Deus, que oferece perdão para todos, indiferente da dívida. Deus, ele oferece perdão. Ele já ofereceu Jesus na cruz, que pagou pelas nossas dívidas. Não importa qual é o tamanho da dívida. A misericórdia, o amor, a graça de Deus, ela nos alcança e ele oferece o seu perdão grandioso. A vida humana, e aí nós vemos a batalha. A luta do espírito contra a carne. A vida humana é uma arena, né, de guerra entre o Espírito Santo e a carne. Tá? O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas e a carne? A carne quer sempre se justificar e fugir da natureza pecaminosa herdada de Adão. A gente sempre quer se justificar. Essa semana atrás, aí, conversando com alguém, ela falando, fulano tem mágoa de mim. Daí eu perguntei, senhora, já pediu perdão? Mas é que ela não falava que pediu perdão e nem que tinha perdoado. Ela sempre colocava a culpa na outra pessoa. Mas é que ela fez, é que ela falou. Mas eu perguntei para a senhora já pediu perdão, já perdoou? Não, mas é que ela... Então, sempre, o ser humano quer sempre se justificar. Não quer admitir. O Espírito Santo está falando, aquela inquietação no coração, aquele sentimento ruim. Quando você que é cristão, que é filho de Deus, nascido de novo, quando faz qualquer coisa que desagrada ao Senhor, pode ser uma mínima coisa, sabe? Chegou alguém, bateu lá na tua porta, né? Você tem, né, para me ajudar? Você diz, eu não tenho. Aí depois você entra para dentro, puxa, né? Eu falei que não tinha, mas eu tenho, né? Fica aquele sentimento ruim. O Espírito Santo você mentiu ali. Uma coisa tão pequena, não precisava ter mentido. Diga então, eu não quero dar, né, que é mais fácil. Não, mas daí a pessoa vai achar que eu sou muito ruim. Mas daí você mente, eu não tenho. E fica aquele sentimento ruim. Quem já ficou assim? Agora você levanta a mão, se você se sente mal quando você faz qualquer coisa que você sabe que está desagradando a Deus. Pode levantar a mão, você sente mal? Se você não se sente mal, tem alguma coisa errada com você. Porque o Espírito Santo, ele nos convence. Mas aí fica essa batalha da carne, sabe? Não, mas isso aqui só não tem nada. Isso é uma coisinha mínima. Imagina que isso é pecado. Não, isso daqui Deus vai... A carne fica lutando ali com o Espírito, não admite que está pecando. E vai apagando a voz do Espírito, né? Vai cauterizando a mente, a consciência. Quando a gente diz, não, mas só isso aqui não tem problema. Eu vi um vídeo essa semana, parecia, não diz lá, parecia que a pessoa era evangélica. É um desses testes que fazem, né, para ver como que as pessoas se comportam. O moço passa e deixa cair uma nota de R$100.
Aí ele volta, a pessoa que está pertinho assim, pega e guarda. Né? Daí ele volta, eu perdi, acho que deixei cair aqui, vocês viram? Não, não vi. Tem certeza? Porque eu estava com o dinheiro e eu só andei até ali, eu acho que caiu aqui. Não, não vi, não, acho que não, aqui não. E vai, né, e fica assim, e a pessoa, né? Eu olhei assim e falei, nossa, o jeito parece evangélico, tomara que não seja, né? Que coisa feia. Roubou, você viu de quem era, caiu, perdeu, né? Não prestou atenção, deixou cair, mas você viu de quem era, você não devolveu. E às vezes vai cauterizando, né? Vai apagando, deixando de ouvir a voz do Espírito. A carne quer nos fazer pensar que somos menos pecadores do que os outros. Mas isso aqui que eu faço não é nada diante daquilo que o outro faz. É o Simão, né? Ela sim é pecadora, nossa, mata, rouba, fala descaradamente, mente aí, nossa, ele sim é pecador. Mas você que fala mal da vida do outro, que faz fofoca, não, isso não é nada, é um comentário que eu estou fazendo. Mas é verdade o que eu estou falando, eu não estou falando nenhuma mentira, isso que eu estou falando, fala por trás da pessoa. Acha que o seu pecado é menor. A carne quer fazer isso. E o Espírito Santo está convencendo ali de que está pecando, mas a pessoa continua achando que o pecado dela é menor e se conforma, né? Quando a gente acha que o nosso pecado é menor, que não tem problema, a gente se conforma a viver numa vida de pecado. Achar também que o pecado é imperdoável. É uma luta do Espírito contra a carne. Porque o Espírito Santo está dizendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o Senhor, quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O Espírito Santo está nos fazendo lembrar da palavra que Jesus disse, né, que quem crê tem a vida eterna. E nós dizemos assim, não, mas esse pecado que eu cometi, esse é imperdoável. Ou julgando a outra, né? Esse pecado que ela cometeu, não, esse é muito difícil. Isso aí é muito difícil de ser perdoado. Tinha uma senhora lá em Londrina que a gente sempre evangelizava, sempre que tinha oportunidade, falando de Jesus. Ela lia a Bíblia e tal, mas aí quando chegava na parte de tomar uma decisão, aceitar Jesus, para que... Ela falava claramente assim, eu vou para o inferno. Eu sei que eu vou mesmo. A Bíblia diz que eu vou, e eu vou. Mas a senhora não precisa ir. A Bíblia diz também que se a senhora crer no Senhor Jesus, entregar sua vida a Ele, a senhora tem a vida eterna. Você fala isso porque você não sabe o que eu fiz. Você não sabe dos meus pecados. Você não sabe das coisas que eu já fiz. Então, a pessoa fica dizendo que o pecado dela é imperdoável e não permite que a graça e o perdão de Deus a alcance. Acha que o sangue de Jesus não é suficiente para purificar. E uma outra coisa que fazemos, que as pessoas costumam fazer nessa luta da carne contra o espírito, é tentar comprar o perdão através de sacrifícios, de penitências, de boas obras. Tentar anular o sacrifício de Jesus. Porque se eu fizer muita coisa boa, Deus vai me perdoar. Se eu fizer tudo bem certinho, aí Deus me perdoa. E aí a gente nunca consegue fazer tudo bem certinho. Porque nossa tendência é sempre fazer do jeito errado. E isso
faz com que nós percamos a bênção do perdão, desse confessar e receber o perdão de Jesus. Será que você se encontra em uma dessas situações achando que é tão bom que não precisa de arrependimento e perdão? Eu já contei aqui uma vez, né, que a gente estava falando sobre essa questão de confessar os pecados e perdoar, e pedir perdão, e a pessoa, crente aqui da nossa igreja, não está mais aqui, mas era aqui da nossa igreja. Para de falar isso. Eu nasci em berço evangélico, eu não tenho esse tanto de pecado como você fala. Não sou assim. Eu sempre fui tudo bem certinha, sempre fui crente. Então, às vezes, acha que só os outros que são pecadores, aqueles que estão lá no mundo, lá fora, né, fazendo tudo de errado. Será que nós, às vezes, não agimos assim? Achamos que somos bons, que não precisamos de arrependimento e perdão? Ou, quem sabe, pensamos que os nossos pecados, né, esse aqui Deus não vai perdoar porque é terrível isso que eu fiz. Tenho até vergonha de confessar porque é terrível. E não confessa e não recebe o perdão. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É o que diz a palavra do Senhor. Então, não deixe o inimigo te enganar. Não deixe, ouça a voz do Espírito Santo. Se você crê que os seus pecados já foram perdoados, agradeça e adore ao Senhor. Se você ainda não crê, confessa e creia, toma posse do perdão. Uma segunda lição que aprendemos aqui, também nessa parábola sobre perdão, é que o perdão é resultado da graça. O que é graça? Favor que nós não merecemos. Graça é presente de Deus. Então, a parábola nos ensina que o perdão de Deus deve gerar em nós um profundo sentimento de gratidão, porque nós fomos agraciados, recebemos algo que nós não merecemos. E, então, isso deve gerar gratidão em nós. Não é um sentimento de, eu sou devedor, agora eu preciso fazer alguma coisa para pagar isso que Deus fez por mim. Agora que Deus me perdoou, então eu tenho que fazer coisas para pagar. Não, nós devemos ter sentimento de gratidão. Como os dois devedores, nós não temos como pagar. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele nos perdoa completamente. Não temos como pagar a dívida do pecado. A herança que nós herdamos de pecado, nós não temos como pagar. O preço foi pago na cruz com o sangue de Jesus. Nada que nós fizermos vai pagar a nossa dívida. Jesus, Ele já pagou. E pela sua graça e misericórdia, Deus nos perdoou completamente. Então, essa verdade deve nos levar a reconhecer a grandiosidade do perdão. Se nós não temos como pagar, como aquilo que eu ilustrei com o Guilherme ali, atropelou, matou, mas a pessoa vai lá e diz, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que tiveram essa experiência de ir lá na cadeia, visitar alguém que matou o seu parente, o seu filho, o seu marido, e ela chegar nessa pessoa e dizer, eu te perdoo. É fácil? Não é fácil. Mas quando você entende o que Jesus fez, a grandiosidade do perdão que você recebeu, geralmente essas pessoas que fazem isso, elas dizem assim, porque eu sei que Deus coloca isso no meu coração para eu fazer por você, te perdoar, porque Ele me perdoou. Ele nos perdoa. Paz do Senhor, bom dia a todos. É aquela situação assim, às vezes as pessoas podem ficar em dúvida, mas como que isso funciona? Já que eu fui perdoado e então eu não tenho como pagar, então eu não vou fazer nada em contrapartida disso. Mas é viver uma vida que faça valer a pena o sacrifício de Jesus.
É como se alguém que... Um filho, por exemplo, um pai cuida, cria, alimenta desde sempre, e na fase adulta é impossível que ele consiga pagar o pai, e o pai também nem quer que ele pague todo o investimento que foi feito no filho, mas ele tem por obrigação de viver um estilo de vida que faça valer a pena todo aquele investimento nele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estudar, se dedicar, vai se formar, vai procurar ser o melhor cidadão possível, não para pagar aquilo que o pai fez por ele, mas para valer a pena aquele investimento todo. É igual a nós quando nós recebemos a graça. Nós não fazemos boas obras e não vivemos uma vida de santidade no intuito de pagar aqui, Senhor, estou pagando o que o Senhor fez na cruz. Não é isso, mas é para valer a pena aquele sacrifício de Jesus. E a palavra de Deus diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Ou seja, ele vai ver, olha, valeu a pena eu ter morrido por eles, porque eles responderam positivamente ao sacrifício que eu fiz na cruz. Amém. Exatamente isso, esse reconhecimento, daí viver essa vida de devoção, e gratidão por reconhecer aquilo que recebe. É isso que os pais esperam dos filhos, né? Todo o investimento na vida de um filho, né? Espera que o filho não pague, mas que reconheça, que respeite, que honre os pais, né? E antigamente os pais falavam assim, não envergonhe o meu nome, né? E nós não devemos envergonhar o nome de Deus, nós devemos honrá-lo. Isso é uma atitude de gratidão por aquilo que ele fez por nós. Obrigada, irmão Amarildo, pela contribuição. O perdão, então, é o resultado da graça, né? E gratidão genuína, verdadeira, ela surge quando percebemos o quanto nós fomos perdoados. Tá? Essa percepção, né, quando nós percebemos o quanto fomos perdoados, ela transforma a nossa maneira de viver. Tá? Tudo isso que o irmão Amarildo falou. Né, nós passamos a demonstrar maior amor, né, tanto para com Deus como para com as pessoas. Quando nós reconhecemos o que Deus fez por nós, nossa maneira de ver as pessoas é diferente. Nós começamos a amar, a transmitir amor, a perdoar também, né? Assim como Deus nos perdoa. Davi, ele, após ser perdoado, né, pelo seu pecado de adultério e assassinato, ele compõe lá o Salmo 51. É uma atitude de gratidão e de honrar a Deus, reconhecer aquilo que Deus fez. Ele pede que o Senhor renove a sua vida, transforme, né? Ele não quer ser o mesmo, ele não quer, né, praticar mais aquilo que ele praticava. Quando ele diz renova, transforma a minha vida, ele está reconhecendo aquilo que Deus fez e o que Deus continuará a fazer, a restaurá-lo. Você sabe a diferença entre misericórdia e graça? Vamos ler Romanos 6, 23? Esse a gente tinha que saber decor também, mas se você não sabe decor, o que diz lá Romanos 6, 23? Porque o salário... Pode falar bem alto. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Dom gratuito, dom, presente. Presente a gente não paga. Então você sabe qual é a diferença de misericórdia e graça? Misericórdia é não receber o que de fato merecemos. O salário do pecado, o pagamento pelo pecado é a morte. Então, o que nós merecemos é morte. Leva para a irmã Grace, fazendo favor. Nós merecemos morte. Então, misericórdia é não receber o que nós merecemos. Isso é misericórdia. E graça é receber o que não merecemos. Se o salário do pecado é morte, nós deveríamos morrer. Mas Deus, ele nos dá vida eterna. Nós não merecemos vida eterna, mas Deus nos dá. Isso é graça. Pois não, Grace, pode falar. Irmã, eu nem ia perguntar, mas eu falei, não vou sair daqui com a dúvida, né? Assim, eu não sei se o pessoal acompanha aqui a série The Chosen, que eu acompanho, eu amo demais, tá?
Daí, O que, irmã, que você acompanha? a série The Chosen. Ah, sim. Ela é muito linda. Daí ela tem uma passagem onde Maria, a irmã de Lázaro, unge os pés de Jesus. E é exatamente tudo que a irmã falou, a mesma coisa, sabe? Isso que me deixa confusa. Essa outra mulher não tem nome, né? Não é revelado o nome dela. Mas Maria, ela é revelada como a irmã de Lázaro. E daí ela pegou 30 denários e tipo, é referente a um ano de trabalho mesmo, sabe? E tudo que a irmã falou, mesma coisa. Daí eu fiquei confusa se é a mesma coisa entre Maria e essa outra, sabe? Não, não é a mesma. Tá? Não é a mesma mulher. Tá? Não é a mesma. E não é o mesmo Simão. Nós já tínhamos comentado antes, né? Tem 3 textos que contam mais ou menos a mesma situação, né? De uma mulher ungindo, mas nos outros textos diz que os discípulos ficaram indignados, né? E nesse texto não aparece os discípulos falando nada. Lá nos outros textos dá o nome da mulher, né? E nesse texto não. Então, não é o mesmo, não é a mesma situação, não é a mesma mulher, tá? Então, graça e misericórdia são 2 aspectos da mesma gloriosa dádiva divina. Perdão, ele é um caminho, nós estamos encerrando já, tá? Um caminho de mão dupla. Você concorda com... 2 vias, né? Uma vai e outra vem. Tá? Perdoar como Deus nos perdoou. Perdoar como Deus nos perdoa. E como Deus nos perdoou? Através de Jesus. Mas como que aconteceu? Depois que Jesus morreu e nos perdoou, né? A parábola do filho pródigo responde bem isso. Tá? Ele restaura a comunhão, que o pecado nos separa de Deus. E quando Deus nos perdoa, ele restaura o relacionamento, a nossa comunhão com ele. Tá? Ele devolve a dignidade. A parábola do filho pródigo diz que o pai... né? Dá roupas novas, ele estava parecendo um mendigo, né? Então dá roupas novas, coloca um anel no dedo, né? Aquele anel simbolizava a posição dele como filho de Deus. E é isso que Deus faz quando ele nos perdoa. Ele restaura a nossa comunhão com ele, né? Através de Jesus, nós somos restaurados. Ele nos dá roupas novas. A roupa velha do pecado, Paulo fala isso, né? Arranquem a roupa velha do pecado e se revistam, né, do novo homem. Deus é quem faz isso em nós. E ele nos devolve, então, essa posição de filhos de Deus. É assim que Deus nos perdoa. Professora, senta com as crianças aí, por favor. Shhh. Criancinha? Oi, criancinha? Senta lá, mais alguém com as criancinhas, mais uma professora. Nós já estamos terminando aqui. Tá? Muitas vezes nós falamos que perdoamos alguém, mas a gente não quer mais ver a cara dela. Tá? Eu perdoo, mas nem passa mais na minha rua. Eu perdoo, mas eu não quero saber de relacionamento. Isso não é perdão. Perdoar como Deus perdoou é restaurar o relacionamento. Ah, mas eu tenho que conviver com ela? E aí? Deus não quer conviver com você? Ele te perdoa, ele não vai te levar para o céu, porque ele não quer ver sua cara? É assim? Tá? Tem alguns que passam a mão ainda e falam assim, você não precisa conviver com essa pessoa.
Se Deus nos tratasse assim, a gente não ia para o céu. Não ia ouvir a nossa oração. Então, se é para perdoar como Deus perdoou, tem que ser como Ele fez. Restaura o relacionamento, devolve a dignidade. Perdoou, mas vive falando mal da pessoa. Vive denegrindo a imagem dela. Deus faz assim? Vive jogando na nossa cara que nós somos pecador, que olha lá o que você fez no passado e eu te perdoei? Não, né? Então, perdoar é uma via de mão dupla. E nós precisamos perdoar como Deus perdoa. Um dos ensinamentos práticos mais importantes da parábola dos devedores é que perdão é uma via de mão dupla. Nós não podemos esquecer, né? Reconhecer que nós somos pecadores, receber o perdão de Deus. É um caminho de mão dupla porque Jesus perdoa e nos ensina também a praticar o perdão, a perdoar. Às vezes a gente só quer receber o perdão de Jesus, mas nós não queremos devolver, né? E Jesus nos lembra que quando nós compreendemos a magnitude do perdão, isso nos capacita a perdoar verdadeiramente, de maneira genuína. Genuíno é verdadeiro e livre. Colossenses 3,3 diz para nós, mais uma vez, para perdoar como Deus nos perdoou. Perdoar não beneficia só quem recebe o perdão. Eu vou perdoar ele, daí ele vai ficar de boa. Beneficia você. É nós que somos mais beneficiados do que quem recebe o perdão. Traz alívio, traz cura. Perdoar, já foi comprovado pela medicina que evita o câncer. Muita gente sofre por falta de perdão. Está doente, tanto espiritualmente, quanto emocionalmente, quanto fisicamente, porque não libera perdão. E porque não recebe também o perdão, né? E às vezes a pessoa vem, pede perdão e ela não quer perdoar e também não recebe o perdão do outro. A falta de perdão gera amargura, mágoa e pode nos afastar de Deus. A gente sabe disso, está careca de saber, como dizia meu pai, mas não pratica. Perdão gera liberdade e paz. Você tem enfrentado alguma crise de relacionamento com alguém, cônjuge, filhos, pais, irmãos, vizinhos, né? Talvez esses problemas possam ser falta de perdão. É preciso praticar, perdoar. Concluindo, então, a parábola dos devedores nos ensina essas lições aí, tá? Sobre graça, perdão e amor. O Simão achava que ele não precisava, mas nós somos incapazes de pagar nossos pecados e nós fomos alcançados pela misericórdia divina. A resposta do perdão de Deus deve ser uma vida marcada por gratidão e amor. Quanto mais nós entendemos isso, essa profundidade, mais somos transformados e mais nós amamos a Deus e aos outros. Vamos seguir o exemplo aí do credor, que perdoou tanto uma quanto a outra dívida. E desfrutar das bênçãos e os benefícios do perdão, cura, libertação para as nossas vidas. Lembre sempre quanto Jesus te perdoou e seja grato por isso e adore ao Senhor. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.